Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar juntos? Há momentos que a gente sente um peso. Parece que o teto está baixo, mas não é um teto baixo porque a glória de Deus veio. Parece um peso espiritual e falta até o ar de tanta opressão. É isso que o profeta Zacarias ele sentiu. E eu gostaria de ler Zacarias capítulo 1, no versículo 18. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Versículo 20 agora. Aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas esses ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Israel para a espalhar. O que o profeta vê, sempre que é usada o chifre, a palavra chifre, está falando de poder. E ele está vendo aqui a força do poder do inimigo na nação. E quando ele fala desse poder do inimigo na nação, ele está falando de uma opressão. Esta opressão dispersou a nação. E a palavra mais importante que você vai ver nesse devocional, que havia uma opressão tamanha que eles não conseguiam nem levantar a cabeça. Isso fala de um desânimo. Parece que a força estava sendo sugada. Você já sentiu assim? Há momentos e há atmosferas pesadas. Tamanho o nível de guerra que a gente está enfrentando. Parece que o inimigo está prevalecendo. Mas quando você olha e vê que isso pode ser dispersado pela glória de Deus, pelo poder de Deus, você nunca mais vai ficar paralisado. Há momentos em que você precisa não se deixar vencer por essa atmosfera de opressão. Vou dar um exemplo mais concreto da nossa vida. Quando uma casa, ela tem briga o tempo todo, quando dentro de uma casa tem gritaria o tempo todo, tem tudo menos paz, você nem tem vontade de estar em casa. Isso é o que eu digo que é essa atmosfera de briga, atmosfera de conflito, atmosfera de agitação, de opressão. E o que Deus ele fala? Bom, a atmosfera do céu pode entrar e dispersar tudo isso. Quem é mais poderoso? Deus. Mas acontece que a gente está tão esmagado que a gente não consegue nem ver a solução. Mas é o que Deus está falando, olha, esses chifres podem ser quebrados por Deus. A cabeça de vocês que não está conseguindo nem ser erguida. Quando eu não levanto a cabeça, eu não vejo o futuro. Eu só vejo o meu próprio pé. Eu só olho para o problema. E Deus está falando, isso faz parte da opressão. Eu quero que hoje, nesta manhã, você levante a cabeça e você olhe para o alto de onde vem o teu socorro. É o que está escrito. Quando eu olho para o alto, eu vejo um Deus que cuida de mim. Eu vejo a sua destra poderosa. Quando a destra de Deus está estendida, quem pode encolhê-la? É isso que eu vejo. Por exemplo, quando o rei Ezequias ouviu todas as ameaças de Senaqueribe, era muita opressão. Senaqueribe estava zombando de Ezequias, dizendo que nada ia se cumprir, que o rei estava iludindo o povo. Mas acontece que Ezequias levantou a cabeça. E quando ele levantou a cabeça, ele viu um Deus que cuida dele. Então ele correu para a casa de Deus, foi até Isaías e os dois oraram juntos. E imediatamente toda aquela opressão foi dispersada. Porque aonde entra a glória de Deus, a opressão das trevas tem que bater em retirada. Tem um outro momento, Salmo 38, Davi, ele sente exatamente essa opressão. Aí Davi sente a opressão porque ele pecou. E porque ele pecou, olha em que estado que ele estava. Versículo 8. Eu estou aflito, muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração.
Mas ele olha e diz no versículo 9: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. E ele termina no versículo 21, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. O que Davi está vivendo é um momento em que ele não consegue nem levantar a cabeça. Ele pecou, claro que veio um ambiente de opressão, ele está sentindo o efeito dessa opressão na sua mente, nas suas emoções e no seu corpo. Parece que não tem solução. O inferno desceu e está esmagando Davi. Mas de repente, do meio da opressão, Davi fala: mas eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que me perdoa, um Deus que me restaura, um Deus que me salva. E ele começa a falar com Deus, porque antes ele está falando a respeito da opressão. Olha o que a opressão está fazendo comigo, olha como que eu estou com o meu corpo, olha como que as minhas emoções estão, olha como o ambiente que está ao meu redor está. Mas de repente ele muda, ele para de falar da opressão e começa a falar do Deus da glória. E ele diz aqui: Senhor, na tua presença estão os meus desejos. Ou seja, ele começa a orar. E ele ainda fala: e a minha ansiedade não te é oculta. Ele começa a falar: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou ansioso, eu estou angustiado, eu estou deprimido. E ele começa a falar com Deus. E quando ele fala com Deus, aquela atmosfera de opressão é totalmente dissipada. Quando você sentir algo pesado, algo estranho na sua casa, na sua vida, ou de noite, quando você acorda com aquele sentimento de que é palpável a presença das trevas, comece a orar e você vai ver que vai ser dissipada toda opressão e a glória de Deus vai visitar você. Tem uma outra situação, eu mostrei uma situação de opressão pelo pecado, agora eu vou mostrar porque enfermidade, existe a enfermidade física, que são bactérias, genética, vírus, isso nós estamos aqui no mundo, então nós estamos sujeitos à enfermidade e à genética também, mas existe coisas que são causadas pelas trevas. É o que Deus fala em Lucas capítulo 13. Uma mulher entra encurvada na sinagoga. E essa mulher, se eu olhasse, Naira, olhasse para essa mulher, eu diria: ela tem um problema na coluna, é congênito e não tem jeito. Jesus olhou para essa mulher e viu que não era algo congênito. Era uma enfermidade das trevas. Porque no caso de Naamã, era lepra, realmente ele pegou lepra de alguma forma, não foi algo das trevas, mas Deus curou a lepra mesmo não sendo algo das trevas. Mas essa mulher, quando Jesus cura e ela endireita as costas, Jesus nos revela algo, que há opressão que traz até enfermidade. E olha o que ele diz no caso dessa mulher, em Lucas 13, no versículo 16. Porque motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. A maior parte das enfermidades que Jesus curou, o surdo que ouviu, o cego que viu, o coxo que andou, ele não falou que era as trevas. No caso dessa mulher, ele falou que o diabo a mantinha curvada há tantos anos. Era uma enfermidade por opressão. Então, eu te mostrei várias causas. Um ambiente de opressão, uma casa debaixo ou um ambiente de trabalho em opressão. Eu mostrei uma pessoa que está vivendo uma opressão isolada por causa do pecado e uma pessoa que está sendo oprimida pelas trevas na sua saúde ou nos seus relacionamentos, que é o caso aqui desta mulher curvada. Não importa o que você está vivendo, importa a presença de Deus. A sua cabeça está curvada? Levanta a cabeça
e veja, porque a tua redenção, levanta a cabeça, porque está próxima a tua redenção, como está escrito em Lucas, e também que você levante a cabeça e saiba que o teu socorro vem do alto. Vamos orar. Coloque agora o seu motivo. Fala: Senhor, dispersa a opressão da minha casa, dispersa a opressão da minha mente, das minhas emoções, da minha vida, da minha saúde, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Senhor, nós sabemos que a tua glória, o peso da tua glória, dispersa toda a opressão. Em nome de Jesus, vem, Senhor, vem e se manifesta agora no meio de famílias, na mente, nas emoções, na saúde, em todas as áreas da nossa vida. Vem e manifesta a sua glória. Que toda opressão seja dissipada. Que todo ambiente de contenda seja agora invadido pela tua paz. Que todo ambiente de depressão seja invadido com a tua alegria. Que todo ambiente de ansiedade seja invadido agora, Senhor, com a sua, Senhor, com essa paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Deus de milagres, que os teus milagres comecem a agir neste momento em cada uma dessas causas que estão sendo colocadas diante do teu trono. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia muito abençoado, um dia sem opressão e que a glória de Deus resplandeça sobre você. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.